local que um veículo roubado estava. Os homens do BAEP encontraram o portão aberto e entraram. Assim que os bandidos perceberam a presença da polícia, tentaram fugir por este buraco. Eles correram para o terreno ao lado, para o terreno ao fundo, para a rua de cima. Aí foi feito o cerco e sendo localizados todos em vários locais. 2 numa casa, numa empresa, na rua, faltando ser localizados. Foram presos José Mauro Martino Júnior, de 32 anos, Jones Humberto Dias, de 29, Rodrigo Carlos da Silva, de 33 e Edmar Cleiton Pinheiro, de 22 anos. No interior do barracão foi encontrado este carro que estava sendo desmanchado. O veículo foi furtado nesta quarta-feira na cidade de Mojimirim. De acordo com a polícia, a maioria dos carros cortados foi roubada em cidades da região, para diminuir as chances de serem localizados. O furto está acontecendo agora nas imediações de Campinas. Diminuiu a quantidade de furto e roubo na cidade, apesar de ter ainda, porque tira a atenção sobre o veículo. Os criminosos dividiam as peças cortadas em partes, algumas delas de veículos do ano. Este caminhão já estava pronto para ser carregado e provavelmente faria a entrega do material em locais que vendem peças em Campinas. Pela quantidade de peça, pela quantidade de pessoas trabalhando aqui, o fluxo será grande da região de veículos. Com certeza isso aqui vai cair bem o índice de roubos e furtos na região de Campinas. Olha, agora há pouco, parabéns ao BAEP por essa ação aí. A gente ficou sabendo que teve uma outra ação, né? Agora há pouco. Foi no Jardim Campos Elíseos, é isso? No Jardim... Não, mentira. Foi na região da John Boy Dunlop. Foi no Satélite Íris. Um outro desmanche localizado pelos homens da Rocan do BAEP, né? O pessoal lá do Tenente Boldrini, enfim. Parabéns pela operação, porque teve mais um desmanche encontrado aqui na nossa região. E esse combate é importantíssimo. Por quê? Porque é o comércio da peça do carro roubado. E no ato do roubo, você, o senhor e a senhora do outro lado podem ser vítimas. Eu digo sempre isso. Tem que encontrar os receptadores e botar em cana também os receptadores. Olha, você que ligou a televisão agora, já informamos ao vivo, em primeira mão aqui na tela da Band. O Ministério Público denunciou o Thiago Aimar de Moraes, o lutador de jiu-jitsu, agora acusado de torturar até a morte o filho, o Iago Vinícius, de apenas 2 anos, na cidade de Vinhedo. E uma outra notícia importante. Além da denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público, com base nas provas colhidas pela Polícia Civil, denúncia de tortura contra o pai da criança, o lutador de jiu-jitsu, a mãe da criança também foi enquadrada, a Cristiana Costa, não é isso? Também foi enquadrada por omissão. Resposta que muita gente estava esperando. Cadê as imagens aí, o pessoal? Cadê as imagens desse caso? A Cristiana que concedeu entrevista para a gente outro dia, né? E ela disse que não sabia de nada. Aliás, sempre que é interpelada, sempre que é questionada pela imprensa a respeito do caso, ela diz, eu não tenho nada a ver com a história. Ela preocupa-se em defender primeiro para depois falar do filho. Pelo menos é essa a impressão que a gente tem. No entanto, né, foi ela quem abriu o jogo sobre a tortura praticada pelo companheiro à polícia, no momento em que a polícia recebeu a denúncia de que o menino que deu entrada no hospital com traumatismo craniano, diversas fraturas pelo corpo, lesões em órgãos internos, né, que essa criança tinha sido agredida pelo pai. Então o lutador segue preso. Houve agora o pedido de prisão preventiva do lutador e a mãe do menino, né, morto, também foi denunciada pelo Ministério Público. Ela foi denunciada por omissão. Caberá à Justiça agora decidir se ela vai ser presa, de que maneira ela vai responder pelo caso. E a nossa equipe continua acompanhando. Eu só queria trazer, tem aí o trechinho da entrevista da Cristiana, o pessoal? Tem aí o trechinho da entrevista da Cristiana, bem diferente do tom usado pelo Thiago, o lutador que foi preso no Paraguai. A Cristiana, ela sempre preocupando ali em se defender, dizer que não tinha nada a ver com a história, né, e comentando as denúncias que ela fez, inclusive, no inquérito policial contra o companheiro. Tá no ponto aí, né? Deixa eu ouvir, então, a entrevista da Cristiana. Olho na notícia. Tava os dois no banheiro e a gente só via batida no box, batida na parede. Então eu não sei se o Iago caiu, ele fala que o Iago caiu, que o chão tava liso, o Iago escorregou e bateu a cabeça. Mas assim que eles saíram do banheiro, eu já olhei e falei, Thiago,
que aconteceu? Ah, o Iago caiu, Cris, mas vamos logo que minha mãe tá com pressa. Chegando lá no UPA, eu falei, doutor, meu bebê caiu no banheiro, mas eu não vi o jeito, eu não tava junto, eu não sei como que foi. Eu não sei te explicar se ele caiu sentado, se ele caiu de cabeça. Foi isso que eu falei. Eu queria olhar a última vez na cara do assassino do meu filho, da pessoa que teve a frieza de mentir para os médicos que estava cuidando do meu filho, que o meu bebezinho lá, e os médicos falando, fala pra mim o que aconteceu pra eu socorrer. O cara teve a frieza de falar, ele caiu no parquinho. Sei que muita gente cobra de mim lágrimas e revoltas. Eu choro sim. Lá dentro eu estava chorando, eu estava incontrolável. Eu choro na minha casa, diante de vocês eu não vou chorar porque eu sei que ele vai ver. Como eu não fiz nada, eu fico de cabeça erguida. Eu não devo nada pro Thiago. O Thiago bateu no meu filho, o Thiago matou o meu filho e mentiu pra todo mundo. Mentiu pra mim, que fiz de tudo para ajudar ele, mentiu para a mãe dele, que fez de tudo para ajudar ele, e mentiu para os médicos que estavam fazendo de tudo para ajudar o meu filho. No entanto, segundo o Ministério Público, né, em função inclusive das declarações que a Cristiana deu na delegacia, né, ela está sendo denunciada por omissão. Até porque foi ela quem disse à polícia, foi ela quem startou a polícia, né, toda a investigação a respeito das agressões praticadas pelo pai do menino, Iago. E essa aqui é uma prestação de serviço, uma prestação de contas a você, que acompanhou todo esse caso com a gente, né, e que certamente estava esperando o desenrolar dessa história. Vai caber à justiça agora a decisão sobre o caso. O Thiago pode pegar aí de 12 a 23 anos de cadeia pela tortura que terminou com a morte do filho. A Cristiana também, numa pena menor do que do companheiro, mas também pode, se julgada e condenada, né, pegar aí uma pena que não é uma pena branda, Se bem que a morte de uma criança, né, não tem pena que vai trazer essa criança de volta, não tem pena, na minha opinião, que possa, sei lá, confortar quem ficou por aqui esperando um sorriso dessa criança linda e que simplesmente foi torturada até a morte. Vem comigo aqui, ó. Bandidos atacaram uma agência bancária no centro de Santo Antônio de Posse. Foi hoje de madrugada. Na fuga, eles dispararam armas de grosso calibre e abandonaram alguns veículos. A Lucimeire Ramalho é quem traz os detalhes pra gente. A reportagem tá aqui, ó. Olho na notícia. A notícia sobre a tentativa de assalto alterou a rotina da pequena cidade e foi assunto obrigatório da população nas ruas e praças. Como os vidros foram quebrados durante a ação, a agência bancária ficou fechada nesta quinta-feira. A área foi isolada e os funcionários cuidaram da limpeza. Alguns moradores desavisados que procuraram o banco pela manhã ficaram assustados com a violência. Fica preocupado, né? Sabe que é uma cidade mais pequena, que a violência é menos, mas há preocupação, na verdade. Aqui é numa cidade tão pacata, né? Que a gente podia ficar, como se diz, ter a porta aberta. Hoje em dia, não dá mais. A polícia suspeita que 2 ocorrências registradas durante a noite tenham ligação com a tentativa de furto ao banco. A primeira aconteceu por volta da meia-noite no centro da cidade. Durante uma ronda, a polícia militar encontrou pessoas suspeitas em 3 carros, que ao avistarem a viatura, tentaram fugir. Esses 3 veículos, ao perceber a viatura, aceleraram a velocidade e tomaram sentido a um bairro aí da cidade. Nós perdemos o visual da captiva e da picape estrada, mas obtivemos êxito em abordar o Palio de cor preta aí. O homem preso é Robson Luiz Gonçalves, morador de Sumaré. Ele estava sem habilitação e já tem passagem por roubo. No carro que ele estava, a polícia encontrou porções de maconha e munição de revólver calibre 38. Enquanto os homens da Polícia Militar faziam registro da ocorrência na delegacia, foram ouvidos disparos na região central da cidade. De acordo com os PMs, foram pelo menos 20 tiros. A partir daí, se descobriu a tentativa de furto a uma agência bancária e começou a perseguição aos bandidos. Os homens que estavam em 3 carros conseguiram fugir. Os veículos foram abandonados em cima do canteiro às margens da rodovia. Todos tinham queixa de roubo nas cidades de Itatiba, Montemor e Paulínia. Para a surpresa dos PMs, 2 dos veículos foram vistos na primeira ocorrência. Dentro de um deles, havia munição calibre 12. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. Mais uma ação, né, contra bancos e os bandidos enriquecendo seus cofres, né, a serviço do crime organizado. Onde é que vai parar isso, hein?
Olha, foram enterradas hoje as vítimas do acidente que terminou com a morte de 4 pessoas ontem no anel viário de Mogi-mirim. A polícia vai investigar as causas do incêndio, porque ele pode ter sido provocado, né, pelaquela fumaça que saía de um incêndio em um canavial às margens do anel viário, né, e que em contato com a neblina provocou uma parede lá, tirando a visibilidade de todos os motoristas. E aí essa série de colisões que atingiu, inclusive, uma van com 12 pessoas que seguiam de Campinas para Itapira. Infelizmente, o saldo negativo, com mortes, muita dor e sofrimento. Andréa Marques é quem traz os detalhes para a gente aqui, ó. Olho na notícia. O corpo do motorista que dirigia a van, um dos 23 veículos envolvidos no acidente, foi velado no cemitério da Saudade, em Campinas. De acordo com testemunhas, José de Souza Dias bateu a van na traseira de um caminhão que estava parado na pista por falta de visibilidade causada pela fumaça de um incêndio e pela neblina que atingiu a região. O homem de 63 anos morreu na hora. Um rapaz forte, trabalhador, né? Trabalhando, cuidando da vida, né? Foi bastante triste para todo mundo, né? Para nós, né? Que é amigo. A van levava 12 pessoas. O veículo tinha saído de Campinas e seguia para uma fábrica de produtos ortopédicos em Itapira. Além de José de Souza Dias, 8 passageiros ficaram feridos. Roberto Gonçalves Solha morreu na hora. Indo trabalhar e aconteceu uma tragédia dessa, ninguém esperava por isso. E hoje estamos todos aqui de luto devido a esse incidente e lamentamos pela família, pela perda dos amigos. Já Almir Carreira de Jesus e Reginaldo de Cássia Pontes morreram no hospital. Ao todo, a sucessão de batidas na SP-157 deixou um saldo de 18 feridos. Segundo a Polícia Rodoviária, 7 acidentes em trechos diferentes da rodovia aconteceram quase que na mesma hora. Estava visibilidade de menos de 2 metros, né? Foi o grande fator que provocou essa sequência de vários acidentes, né? Neblina, né? A fumaça na área lindeira. Um inquérito já foi aberto para investigar o caso. A polícia já sabe que havia neblina na hora do acidente, mas a principal dúvida agora é quanto à fumaça, que também prejudicou muito a visibilidade dos motoristas. A fumaça veio desta plantação de cana-de-açúcar, às margens da rodovia. A polícia suspeita que o incêndio seja um ato criminoso. A princípio, né, observando, trata-se de um fogo de origem criminosa, né, em virtude de a cana-de-açúcar, né, que se encontrava no local já haver sido colhida, né, está somente apalhada. Quem poderia ter ateado fogo ali? Possivelmente, mas nós vamos estar, né, realizando uma vistoria e checando a causa com maior precisão. E a Polícia Civil também vai investigar o caso, na tentativa de descobrir se esse incêndio intencional aí ou criminoso, né, dependendo do que foi esclarecido na investigação, pode ter contribuído para o acidente. Ao que se observa ali, né, num primeiro momento, sim, combinação da fumaça, né, e a neblina não deixou a fumaça se dissipar, formou ali um paredão impedindo a visibilidade dos motoristas. Aliás, nós vamos atualizar aqui a lista das vítimas. Foram ao todo 18, como a gente viu na reportagem da Andréa Marques. Das 8 que trabalhavam na mesma empresa, né, e que estavam na van, 2 já foram liberadas, 6 permanecem internadas. Uma delas em estado grave no Hospital de Clínicas da Unicamp. Das outras 6 vítimas, 5 já foram liberadas. Uma outra permanece internada na Santa Casa de Mogi-mirim. Por falar nos incêndios, eles têm sido comuns, a gente tem denunciado e mostrado aqui no Brasil Urgente, especialmente esses incêndios às margens das rodovias. Uma preocupação para as autoridades. Só nessas últimas semanas foram pelo menos 3 ocorrências aqui na nossa região. A Kátia Saqueto é quem traz os detalhes para a gente. Olho na notícia. Com a falta de chuva, a umidade relativa do ar preocupa as autoridades. Nos próximos dias, a expectativa é que varie entre 20% e 30%, segundo previsão do CEPAGRE, níveis considerados de atenção ou alerta e que aumentam os riscos de focos de incêndio. Por causa do longo período de estiagem, o Corpo de Bombeiros de Campinas registrou um aumento de 100% no número de incêndio em vegetação no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos últimos 2 meses, a diferença é ainda maior.
Em junho do ano passado, foram 16 focos de incêndio. Em junho deste ano, 88. No mês seguinte, em 2013, os bombeiros registraram 24 queimadas. Já no mesmo período deste ano, foram 92. Quando as queimadas acontecem próximas às rodovias, o risco de acidente é grande. Dependendo da velocidade do vento e a condição do que está queimando, que tipo de mato está queimando, a sua visibilidade pode chegar a 0. A pessoa entra na área de fumaça, ele perde a noção do local. Então, ele tem o costume de frear. E às vezes pode estar vindo outro que está um pouco mais acostumado a dirigir em velocidade e ocasiona o abarroamento do outro veículo. No acidente desta quarta-feira, a combinação do tempo frio e a neblina impediram que a fumaça se dissipasse, invadindo a pista. Nessas imagens, que mostram o momento do resgate das vítimas, é possível perceber a nuvem branca e densa sobre a pista. Nem mesmo os carros dos bombeiros conseguiram chegar até o local por falta de visibilidade. E as equipes tiveram que seguir a pé para fazer o atendimento. Há cerca de um mês, um incêndio em um canavial também foi o grande causador de um engavetamento envolvendo 8 veículos na rodovia dos Bandeirantes, na região de Cosmópolis. No acidente, 2 pessoas ficaram presas nas ferragens e tiveram ferimentos graves. Para o Corpo de Bombeiros, boa parte desses incêndios são causados por irresponsabilidade humana e poderiam ser evitados. 90% das causas é ação humana. São pessoas, né, que colocam fogo no lugar. Nunca jogar bituca, né? Se você é fumante, apagar o fim do cigarro no cinzeiro e guardar dentro do veículo. Bom, eu não vou repetir aqui o que eu tenho dito sempre. Eu acho que vai da consciência do cidadão. Agora, o cidadão que coloca fogo é o mesmo cidadão prejudicado depois pelo aumento da poluição do ar, né, pelas consequências da baixa umidade e da concentração de poluentes. E que vai parar no hospital público, que não vai atender direito, que não vai ter gente suficiente para atender, nem recurso para oferecer o atendimento. Então, o mal que você faz para o outro vai acabar revertendo para você também, você não tenha dúvida disso. É a lei da física, né? A lei da ação e reação é a lei da física. Toda ação gera uma reação, e nesse caso aí, você também pode ser prejudicado, você não tenha dúvida. Vamos colocar um ponto final neste Brasil Urgente para Campinas e região. Lembrando a todos que amanhã a gente está de volta, viu? Às 5 da tarde, depois do Tá na Tela Combate, aqui na tela da Band. O Datenão está chegando para todo o Brasil. Deixa eu ver o Datena aqui na tela da Band. Está aqui, ó. Datenão trazendo todos os detalhes para você, ao vivo, para todo o Brasil. Te espero amanhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Tchau para todo mundo.